Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero estudar com vocês hoje, para examinar o penúltimo livro do Novo Testamento, que é a carta de Judas. Então peço que você abra, por favor, na Epístola de Judas, e nós vamos examinar juntos esta preciosa e importante carta. É o penúltimo livro da Bíblia. Então, quem tiver dificuldade, é antes de Apocalipse. Carta de Judas. Acho que todos vocês sabem que esse Judas não pode ser o Judas Iscariotes, né? Esse Judas aí é o irmão de Jesus. E vale destacar que os irmãos de Jesus não acreditavam nele até a sua ressurreição. Então, ele escreve esta pequena carta para alertar a igreja, já quase no final do primeiro século, sobre um grande risco que a igreja estava enfrentando, que era a infiltração e a perversa e perigosa influência dos falsos mestres. Este foi o primeiro sinal que Jesus Cristo destacou, que antecederia a segunda vinda de Cristo. E se lá no começo do cristianismo os falsos mestres já ofereciam um perigo tão grande para a igreja, quanto mais hoje, quando os dias se aproximam para a sua consumação. E então nós vamos examinar esta carta hoje, e o tema central desta carta, o versículo central desta carta é o versículo 3. E eu queria que você lesse comigo o versículo 3. Pode ler junto comigo? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você note aí a palavra batalhar, na língua grega, traz a ideia de agonizar. Nós estamos numa luta, nós estamos numa refrega, numa batalha, onde o evangelho é atacado, onde o evangelho é distorcido, onde o evangelho é comercializado, onde o evangelho é minado pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, e nós não podemos nos omitir, nos acovardar. Nós precisamos batalhar, agonizar até. E Judas diz que tem que ser uma batalha diligente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, não há outro evangelho. Não espere uma nova versão do evangelho. Não espere um upgrade no evangelho. Não espere uma atualização do evangelho. Então, sempre que você encontrar alguém, não, eu descobri uma nova verdade, eu recebi uma nova revelação, eu tive uma nova visão, agora eu recebi uma outra compreensão, fuja disso, porque o evangelho foi dado e ele é definitivo, não tem outro. Uma vez por todas dada aos santos. Então, a carta de Judas tem esse propósito de ser uma defesa do verdadeiro evangelho. Então vamos olhar aí alguns pontos. Primeiro, um chamado à batalha espiritual. Primeira coisa que Judas estabelece é definir o exército de Deus. Ele faz isso aí nos versos 1 e 2. Ele, muito humilde, não se apresenta como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Então note você que a primeira marca desse homem é não buscar para si holofotes, é humildade. E ele define aí o exército de Deus de três maneiras. Primeiro, eles são os chamados. Segundo, eles são os amados. E terceiro, eles são os guardados. A primeira coisa é que quem é você? Quem somos nós? Primeiro, nós somos chamados. Nós fomos chamados com santa vocação. Ninguém aqui é cristão porque deliberadamente, eu vou ser um cristão, tomo essa decisão por mim mesmo, isso é uma iniciativa minha,
esse poder de entrar para o cristianismo é um poder que está na minha mão. Não. Você e eu só viemos a Cristo porque fomos chamados. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então você e eu estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós jamais estaríamos aqui de moto próprio, de vontade própria. Segundo lugar, nós somos amados em Deus. É maravilhoso você saber disso. Você está aqui porque você é amado, muito amado, e amado pela pessoa mais importante do universo. Você é amado por Deus. Amor eterno. Terceiro, você está guardado em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar na corda bamba. Você não precisa ficar inseguro. Você não precisa pensar: bom, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou alcançar a salvação, a vida eterna, a bem-aventurança eterna? Será? E você fica cheio de medo, de insegurança, de incertezas. Não, você já está guardado. Você já está seguro. Nada, nem ninguém pode tirar você das mãos de Cristo. A segurança é garantida pelo próprio Deus. Então, primeira coisa que Judas define é o que os crentes são. A segunda coisa é o que é que os crentes têm. Depois de falar quem são, ele diz o que é que eles têm. E tem três coisas também. Olha o versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor. O que é misericórdia? Misericórdia é o que você merece e Deus não dá para você. Você e eu merecemos juízo e Deus nos oferece graça. Isso é misericórdia. Você tem também paz. O que é paz? É que antes você e eu éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, e agora nós somos reconciliados com Deus. Não tem mais muro entre você e Deus. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Agora você está em paz com Deus. Terceiro, o que é que você tem? Você tem amor. O amor de Deus derramado no seu coração. Um amor abundante, um amor imerecido, um amor provado. Pois bem, depois que Judas trata deste exército de Deus, a partir de agora ele vai focar um pouco sobre quem é o inimigo contra quem nós lutamos. Se nós somos um exército, nós temos um inimigo, nós temos um adversário. Quem é ele? O ponto de Judas é tratar dos falsos mestres, dos falsos profetas, do engano religioso. E ele vai então fazer uma definição deles. Primeiramente, olha o versículo de número 4. Eles são dissimulados, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é dissimulação? Quem pode me definir dissimulação? Alguém que entra com disfarce. É alguém que não tira a máscara para mostrar quem é. É alguém que esconde as unhas, que esconde os dentes. É alguém que parece ser, mas não é. E ele se introduz. O falso mestre, ele não fica lá no reduto dele, pregando as heresias dele, lá no cantinho dele. Não, o papel do falso mestre qual é? Se introduzir, se infiltrar, se misturar, entrar para dentro da igreja. E esses falsos mestres podem tanto vir de fora para dentro, como podem brotar de dentro para fora, porque também há na igreja de Deus salvos e não salvos. Igreja de Deus que eu estou falando agora é igreja visível, organização. Por exemplo, pastor Arival disse que nós gostaríamos de receber mais 200 novos membros até dezembro. Mas quando os presbíteros desta igreja vão examinar esses candidatos, eles não têm a competência, nenhum de nós tem a competência para saber de fato quem nasceu de novo, quem não nasceu. Esse juízo e esse pente fino e esse filtro só Deus tem. Então é possível que na igreja visível, num dado momento, sem que nós tenhamos a capacidade de discernir, entre gente que não é de Deus, para se infiltrar. Esse é o perigo.
a igreja de Deus, enquanto não for levada para o céu, ela enfrenta esse perigo e essa ameaça. É por isso que nós temos que batalhar diligentemente. Segunda coisa, olha o versículo 4 ainda. Esses homens, os falsos mestres, diz aí, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eles são, preste atenção, inimigos da graça de Deus. Por quê? Porque eles transformam em libertinagem a graça. O que é graça? A graça é um dom de Deus imerecido. Você, pela graça, está salvo, você é livre. Você é livre, você não é escravo mais. Mas agora eles dão uma liberdade maior do que a realidade é. Porque a graça de Deus torna você livre do pecado e não para o pecado. Você não é livre para pecar, você é livre para não pecar. É a diferença do não pode para o pode não. O homem que é escravo do pecado, ele não pode deixar de pecar porque ele é escravo. Ele é escravo da bebida, ele é escravo do sexo, ele é escravo do cigarro, ele é escravo da mentira, ele é escravo das drogas, ele é escravo da vaidade, ele é escravo do orgulho, ele é escravo dos demônios, ele é escravo do mundo, ele é escravo da carne, ele é escravo. Ele não pode. A graça de Deus nos liberta para não pecarmos. Você pode? Poder eu posso, mas eu posso não também. Eu posso não beber, eu posso não fumar, eu posso não me drogar, eu posso não me prostituir, eu posso não ser desonesto, eu posso não. Então a graça nos livra do pecado. O que é a libertinagem? Não, você pode fazer tudo. E aí a pessoa se rende ao pecado pensando que ele é livre. Porque pensa comigo o que é o discurso da liberdade de hoje. O pastor falou da novela aí da Globo. Se você parar para perguntar a essas pessoas, elas acham que são livres. Estão proclamando uma liberdade, estão levantando uma bandeira de liberdade. Nada de proibição, nada de restrição, nada de barreiras, nada de balizas, nada de proibições. É proibido proibir. Isso para eles é liberdade, mas isso não é liberdade, isso é libertinagem. O que é que os falsos mestres fazem? Transformam a graça de Deus em libertinagem. Mas notem mais, eles, mais do que isso, eles negam a supremacia de Cristo. Versículo 4 ainda diz, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não dá para levantar essa bandeira da libertinagem e ao mesmo tempo dizer, Jesus é o meu Senhor. Não dá. Então o que é que eles fazem? Mudam a doutrina. Preste atenção nisso, irmãos. A doutrina é mãe da ética. O que você crê, você faz. Se você tem um comportamento errado, automaticamente você vai fazer o quê? Mudar a doutrina. E se você muda a doutrina, você vai ter um comportamento errado. Então não dá para defender que Jesus Cristo é o Senhor e ao mesmo tempo viver uma vida desregrada. Mas mais, esses inimigos, preste atenção, eles estão destinados à condenação, porque o texto diz, versículo 4, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Em outras palavras, aqueles que escolhem o caminho da libertinagem, da falsa doutrina, não escaparão do juízo condenatório de Deus. Pois bem, o que a igreja vai fazer com isso? Versículo 3, você vai batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, já que você sabe que os falsos mestres estão por aí, estão se infiltrando, estão levantando as suas bandeiras de libertinagem, não se sujeitando ao senhorio de Cristo, qual o papel da igreja? Batalhar pela verdade. Irmãos, isso é muito importante.
batalhar pela verdade, nós não podemos abrir mão da verdade. Aí o ponto 3 que eu quero focar com você é a vitória que nós temos, a certeza dessa vitória. E Judas vai agora nos versos 5 a 7 mencionar aqui 3 exemplos do juízo de Deus. Preste atenção nisso. Ele está falando aqui que os falsos mestres vão sofrer condenação, mas aí ele vai exemplificar isso. No verso 5, ele cita o exemplo do povo de Israel. Olha aí. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, preste atenção nisso. Não pense que você vai relativizar a verdade de Deus, que você vai deixar de lado a verdade de Deus, ou que você vai mudar a verdade de Deus, ou que você vai transformar a graça de Deus em libertinagem e vai escapar. Porque o próprio povo que Deus tirou do Egito, por não terem obedecido e ouvido a voz de Deus e crido nas promessas de Deus, Deus deixou esse povo perecer no deserto. O que Judas está levantando é o seguinte: Deus leva a sério, Deus não brinca. Segundo exemplo que ele dá, está no versículo 6, os anjos. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, nem anjos que caíram, Deus vai poupar. O juízo de Deus é certo. Terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Olha aí, versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Pega uma palhinha na fala do pastor Arival, fazendo propaganda para segunda-feira. Notem vocês que Israel foi julgado por causa de quê? No versículo 5, porque não creram. Os anjos que caíram foram julgados por causa de quê? Rebelião. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de quê? Prostituição. E a prostituição aí, em Sodoma, tem um aspecto particular. Chama-se homossexualismo. Notem vocês que, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno sofrendo punição. O grande problema de Sodoma é que era uma sociedade não só corrupta, promíscua, mas era promíscua no aspecto da homossexualidade. Para vocês terem uma ideia, os sodomitas quiseram fazer sexo com os anjos, que se hospedaram na casa de Ló. Porque os anjos aí assumiram uma forma humana. A nossa sociedade está querendo hoje aplaudir essa prática, achando-a legítima, achando-a normal, querendo dar um selo de legitimidade a esta prática. Porque a nossa sociedade não quer mais um selo moral, ela quer o selo da liberdade, só que ela confunde liberdade com libertinagem. Você é livre. Livre para fazer o quê? O que quiser. Porque a sociedade acha que o que regula as decisões é o amor. Eu gosto, eu amo. Se eu amo um cachorro, eu posso me casar com um cachorro. Se eu amo um outro homem do mesmo sexo, eu posso casar com outro homem do mesmo sexo. Se uma mulher ama outra mulher do mesmo sexo dela, ela pode casar com essa outra mulher, porque é o amor que manda. E esse amor aí não é o amor regulamentado pela Escritura. É um sentimento que Paulo chama de paixão infame, de um erro. Então notem isso, irmãos, que quando você pensa, nós estamos vivendo uma nova moralidade, essa nova moralidade é a mesma moralidade de Sodoma e Gomorra, isso não é nova coisa nenhuma.
A perversão não é um fato novo. Isso é um fato antigo, que vem talvez hoje com novas roupagens, com novos discursos, mas que vem para quê? Para minar a família, para arruinar a sociedade. Agora pense comigo isso, por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por causa da promiscuidade. Por que o Império Romano caiu nas mãos dos bárbaros? Por causa da promiscuidade. Não há nenhuma nação forte se ela é promíscua. O juízo de Deus vem. O juízo de Deus cai sobre a nação, sobre a família. Podem ter certeza disso. Deus nunca mudou. A palavra dele continua sendo a verdade eterna e inabalável. Agora, vamos ver o segundo ponto que Judas vai tratar, que é quando os falsos mestres são desmascarados, ou desmascarando o inimigo. E isso está nos versos 8 a 16. A primeira coisa que você vê aí é que Judas desmascara esses falsos mestres, mostrando que eles rejeitavam a autoridade divina. Veja comigo o versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Veja você que não há obediência à autoridade. Um falso mestre não segue um roteiro de obediência, de jeito nenhum. Ele não se submete. Ele é um sonhador alucinado. Ele segue o seu próprio coração enganoso. Agora note qual é a consequência dessa rebelião. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Você já parou para perceber que o discurso desse time da libertinagem é que eles têm um conhecimento superior? Passam a ideia que você é crente, você é um quadrado, você é um ultrapassado, você é um jurássico, você não acompanha o desenvolvimento da sociedade, você não compreende a nova perspectiva do mundo, do homem, da sociedade. Eles se acham numa torre de marfim da sapiência, do conhecimento. E Judas não tem outra palavra para descrevê-los, a não ser esta palavra: brutos sem razão. Eles é que não discernem. E aí, o texto está nos informando que eles, até nessas coisas, eles se corrompem. Há uma corrupção de princípios e de valores, chegando àquele estágio de Isaías 5:20, ai dos que chamam luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo. Não é apenas uma tolerância ao mal, é agora uma inversão dos valores. E você que adota uma ética granítica, inflexível, absoluta, você que está errado. Então inverteu os papéis. E agora você vai ver no verso 11 a condenação dos rebeldes. Você pode ler o 11 comigo? Vamos lá? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se prepararam pelo erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. São 3 personagens citados aí. Quais são os personagens? Caim, Balaão, Coré. Qual foi o problema de Caim? Ele quis seguir a Deus do seu jeito. Quando Deus o corrigiu, o exortou, ele não obedeceu. Ele endureceu ainda mais. E caminhou ainda mais rumo ao pecado. E depois que pecou, ele quis fugir de Deus. Quando Deus o apanhou, ele se ressentiu. É alguém que não se quebranta, porque a Bíblia diz que ele era do maligno. Está lá em 1 de João. Ele era do maligno. Não entre por esse caminho de resistência à voz de Deus. Deus exortou você, abaixa a fronte, não endureça serviço.
Qual era o problema de Balaão? Balaão vendeu a consciência dele, o ministério dele, por dinheiro. Vocês acham que tem gente hoje mudando a mensagem por causa de dinheiro? Vocês acham que tem gente hoje sujeitando-se à conveniência do lucro? Pois isso não é coisa nova não, isso é antigo. Balaão fez isso, vendeu a consciência dele para dar uma falsa mensagem, para pegar Israel num laço perigoso. Qual o problema de Coré? Coré não aceitou a autoridade de quem? De Moisés. Rebelião, insubmissão, rebeldia contra a autoridade constituída por Deus. Então preste atenção. Uma coisa é um líder ser alguém como nós, sujeito a erro e passível de ser exortado. Outra coisa é alguém se opor à liderança deliberadamente, apenas para resistir à autoridade dessa liderança, constituída por Deus. Deus não aceita isso. Foi o que aconteceu com Coré. Ele sofreu as consequências da sua rebeldia. Segundo ponto que eu quero levantar aqui, desse aspecto de desmascarar os inimigos, é que eles recorreram a uma deliberada hipocrisia. E eu quero chamar a sua atenção para os versos 12, 13 e 16, porque Judas vai usar aí 7 figuras para descrever esses falsos mestres hipócritas. Quais são as figuras? Vamos lá. Primeira figura, versículo 12, confira comigo. Você pode ler o 12 comigo? Vamos lá? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então vamos parar um pouquinho aqui. Qual foi a primeira figura? Rochas submersas em vossas festas de fraternidade. O que é uma rocha submersa, gente? O que ela provoca, uma rocha submersa? Acidente. Você lembra do Titanic? O iceberg? Qual o perigo de uma rocha submersa? Qual o perigo? Você não vê. Você olha para o mar, está calmo. Você navega. Pum, se choca numa rocha. Como é que eles fazem? Se introduzem aonde? Nas festas, nas reuniões, nos agrupamentos de quem? Dos crentes. E eles entram lá para provocar o quê? Acidentes, desastres. Cuidado, porque os falsos mestres se infiltram. Não vejo uma figura mais eloquente, mais vívida do que esta, de alerta para a igreja. Segunda figura, são pastores que apacentam a si mesmos. Os falsos mestres não estão interessados nas ovelhas, estão interessados na lã das ovelhas, na carne das ovelhas. Eles querem explorar as ovelhas, eles não cuidam das ovelhas, eles usam as ovelhas, eles não apacentam as ovelhas, eles destroem as ovelhas, eles apacentam a si mesmos. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm prestado atenção nisso. Eu já vi em alguns lugares coisas que me constrangem. Você chegar num culto público e você perceber que fica claro a intenção de que esse culto ele é medido como bem-sucedido pela quantidade de dinheiro que você conseguiu arrancar do bolso da pessoa. Mas isso fica claro, isso é nítido. Você percebe que não é uma questão de fidelidade no ensino, dos dízimos, das ofertas, da generosidade, da fidelidade, não. Eu uso de truques, de recursos psicológicos, emocionais, de técnicas de comunicação, para tirar do seu bolso o máximo que você tem,
e depois eu não dou conta e não presto contas desse dinheiro. Isso não vai para plantar igrejas, para construir templos, para alugar salões, para cultos públicos, para sustentar missionários. Não, isso vai para o bolso do líder. É isso que ele está dizendo. Apacenta a si mesmos. Terceira figura que ele usa, olha aí comigo, versículo 12. Nuvens sem água impelidas pelo vento. O que significa essa figura? Frustração. Pense comigo que ele está escrevendo a partir de uma região árida, muito seca, e quando chega uma nuvem no horizonte, o agricultor disse, vai chover, vou salvar minha lavoura. Tem esperança. Daqui a pouco a nuvem vai embora, e a chuva não cai. O que é o falso mestre? Pode ter certeza disso, todo falso mestre, ele chega com uma mensagem boa. Tempo de guerra, paz, paz, quando não tem paz. Não vai ter problema, fica tranquilo, Deus é com você. Você é filho do rei, você tem a força, você tem o poder, você determina a vitória, e só tem coisa boa para o seu lado, não tem nenhum problema, não tem tempestade no horizonte, só tem coisa boa. Mas tudo o que ele promete, ele não consegue cumprir, porque é nuvem que vai embora e não traz chuva. Então, qual o problema do falso mestre? Decepção, frustração. Não é isso que você está vendo hoje? Todo dia, toda hora, pessoas feridas, pessoas frustradas, pessoas machucadas, pessoas que acharam que tinham encontrado a fonte e perceberam que a fonte estava rachada, caíram nas lábias dos falsos mestres. Outra figura aí, veja comigo por favor no verso 12. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. A ideia aqui, não tem fruto, não tem raiz. Tem nada. Está lá a árvore. Mas essa árvore não está viva, porque ela não tem raiz. Essa árvore não dá fruto, está desprovida de fruto. É diferente do justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Mas as figuras prosseguem no verso 13, confira comigo aí, versículo 13. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ondas bravias do mar traz sujeira. Está lá em Isaías 57, 20. E traz mais o quê? Perigo. Furacão Irma é um exemplo disso. Traz perigo. O que o Judas está dizendo que um falso mestre é como um tufão, é como um furacão. Por onde ele passa, tem desastre. Por onde ele passa, tem sujeira. Por onde ele passa, tem acidentes graves. Mas há uma outra figura ainda no verso 13, está escrito aí, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estrelas errantes conduz ao abismo, à perdição e à perdição eterna. E se você vai para o verso 16, ele vai dizer que esses falsos mestres tinham outra característica. Você pode ler o 16 comigo? Vamos lá? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos o quê? Interesseiros. Esse cara nunca está satisfeito com o que tem, quer mais. Ele é adulador. Sabe o que é o adulador? É aquele camarada que cobre você de elogios, rasga seda para você. É aquele cara que te cobre, você é o máximo, você é 10, você é 10,5, você é 1000. Mas ele não está querendo elogiar você, não, ele quer tomar o que você tem. Ele te bota lá em cima para saquear você. Ele está movido por uma outra coisa chamada de interesse. Fome e sede de lucro. Você percebe que Judas está desmascarando os falsos mestres. Agora, vamos dar uma olhadinha, o que vai acontecer com eles, com os falsos mestres. Eles recebem a sua devida penalidade, versículos 14 e 15. Vamos dar uma olhadinha aí nesses dois versos.
Notem comigo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ô, gente, quem profetizou a ruína dos falsos mestres? Olha aí que coisa impressionante. O sétimo homem depois de Adão. O sétimo homem depois de Adão já previa os falsos mestres e já sentenciava a condenação deles. Então a condenação dos falsos mestres já está lavrada e lavrada desde os primórdios da história da humanidade. Por palavra profética vinda de Deus a Enoque. Qual a nossa posição diante disso? Mantendo-se firme na guerra, sem vacilar. É a proposta agora dos versos 17 a 25. Primeira coisa que nós temos que fazer nisso é relembrar a palavra de Deus. Então, olha comigo o verso 17. Quem deu essa palavra? Você leu o verso 17 comigo? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na adversativa aí. Porém, vós, porém, ele está contrastando os falsos mestres com os verdadeiros crentes. Vós, porém, amados, lembrai-vos de quê? Das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Então, veja bem, gente, como é que você enfrenta o perigo das falsas doutrinas dos falsos mestres? Volte-se para as Escrituras. Volte-se para a palavra de Deus. Não queira dar atenção e guarida às novas revelações. Ah, fulano de tal recebeu uma revelação maravilhosa. Vou lá saber o que é isso. Para com isso. Para com isso. Você tem que voltar para a Escritura. Voltar para o que já foi dito anteriormente pelos santos apóstolos. Volte para a doutrina dos apóstolos. Nós estamos aí comemorando 500 anos da reforma. Igreja reformada, sempre reformando. O que significa isso? Vamos sempre voltar à origem. Vamos sempre voltar ao Novo Testamento. Vamos sempre voltar à Escritura. O que nós estamos crendo? Está isso de acordo com a Escritura? O que nós estamos fazendo tem amparo nas Escrituras? É isso que nós temos que fazer se nós queremos enfrentar vitoriosamente os falsos mestres. Segundo, relembra o que eles disseram, versículo 18, vamos ler juntos? Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões. Então relembre uma coisa, o que é que os apóstolos disseram lá atrás? Não se surpreendam se os falsos mestres estão por aí. Os apóstolos alertaram sobre isso. Aliás, Enoque, sétimo homem depois de Adão, já alertou sobre isso. A Bíblia toda é uma trombeta de Deus a alertar sobre isso. A história é um outdoor de Deus a alertar sobre isso. Então fique apercebido e acautelado sobre estes perigos. Terceiro, relembre por que os apóstolos disseram isso. Verso 19. Pode ler comigo? São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, um falso mestre, ele está preocupado com quem? Com ele. Ele não está preocupado com as ovelhas, ele não está preocupado com a soberania, com o senhorio de Cristo, ele não está preocupado com as Escrituras, ele está preocupado em tirar vantagens pessoais, interesseiras, de lucro. Então, se você ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, os falsos mestres faziam comércio dos crentes. Os falsos mestres olham para os crentes como um produto de consumo, que produz para eles vantagens financeiras. Você tem visto por aí afora
alguns líderes religiosos que vendem a sua igreja. Vendem. De porteira fechada, como dizem em Minas Gerais. Sabe o que é de porteira fechada? Vende o templo com os crentes dentro. Virou propriedade. Então eles provocam divisões por quê? Porque o camarada, ele pensa o seguinte: eu tenho 200 membros. Bom, estou garantido. Esses 200 membros são os que vão mantê-lo. Porque ele olha para essas pessoas não como ovelhas de Cristo que precisam ser apacentadas, cuidadas, pastoreadas, mas eles olham para essas pessoas como alguém para que ele possa explorá-las e viver por elas, porque são elas que vão abastecê-lo. São produto de consumo. Por isso provocam divisões. Para que ninguém tasque as ovelhas entre aspas, que são deles. Como é que nós vamos fazer? Preste atenção nos versos 20 e 21. Nós vamos nos edificar a nossa vida cristã. Versos 20 e 21. Vamos de novo? Vós, porém, olha por favor o porém de novo, adversativa. Ele vai contrastando o que eram os falsos mestres com os verdadeiros crentes. Verso 20. Vós, porém, siga comigo. Amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, note uma coisa aí, amados. Nós vamos o quê? Edificando-nos na nossa fé santíssima. Que fé santíssima? A mesma do verso 3. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada ou entregue aos santos. Essa fé aqui, irmãos, não é a fé, eu confio em Deus, não. Essa fé aqui é o conteúdo da verdade, é o conteúdo do cristianismo, são as verdades que estão contidas nas Escrituras. Então, Judas está nos ensinando uma coisa aqui, nós precisamos fazer o quê? Edificarmos-nos na nossa fé santíssima. Volta para a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia, escute a palavra de Deus, entre na palavra de Deus, deixe que a palavra de Deus entre em você, e aí você vai sendo santificado, transformado de glória em glória. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Notem agora, fechando o estudo, comprometendo-se com a evangelização, porque note uma coisa, eu acho isso magnífico. Você precisa guardar a palavra, você precisa reter a palavra, você precisa se edificar na palavra, você precisa estar fundamentado na palavra, mas essa palavra não pode ficar só para você. Eu sou crente, estou seguro, tenho certeza disso. E eu guardo isso com muito cuidado, as 7 chaves, num cofre que ninguém vê. Não, não é isso. A palavra de Deus que precisa ser preservada e guardada, ela precisa ser proclamada. E aqui Judas vai mostrar esse lado. Versos 22 e 23. Primeira coisa, versículo 22. Lá, vamos juntos? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, preste atenção nisso, irmãos. Um crente verdadeiro, ele se compadece. De quem? De quem está na dúvida. Dúvida como assim? Chega o falso mestre e diz uma coisa. Te faz promessas, te oferece vantagens, diz que você não precisa mais enfrentar a luta na vida, porque você é filho do rei, que se você tiver fé, você vai andar de Lamborghini, vai morar no apartamento de cobertura, você não vai mais andar de metrô, você não vai mais ter problema de saúde, tal. Aí chega o pastorzão e falou, meu irmão, se você aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna, você vai ter luta, você vai ter prova, mas você tem a vida eterna. Aí o cara fica, não, mas para onde eu vou? Qual a proposta que é a verdadeira? O que eu faço? Ele está numa espécie de encruzilhada, numa hora de uma decisão.
Qual o seu papel como crente? Se compadecer dessa pessoa e é tirá-lo dessa encruzilhada da dúvida e levá-lo para a verdade. Segunda coisa que você faz, versículo de número 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Salva os que estão no fogo. Olha que coisa interessante, que figura dramática. Judas considera a evangelização como resgate de um incêndio. Pense comigo se você teria essa postura. Você está andando na sua rua, de repente a casa do seu vizinho começa a arder em chamas. E lá de dentro ele grita, socorro! E você passa tranquilo, porque você está indo no supermercado comprar uma garrafa d'água. Você volta para casa, toma gostosamente sua água gelada. Você faz isso? Quem faz isso? Ninguém. Ninguém. Só uma pessoa muito calcificada, dura, faria um negócio desse. Só que Judas está dizendo que as pessoas aí estão no fogo. Há um incêndio. E eu vou lhe dizer que é um incêndio mais devastador do que apenas as chamas que consomem uma casa e queimam um corpo. As pessoas estão no incêndio de um fogo eterno, que nunca vai se apagar. E você tem um extintor capaz de apagar esse incêndio. Você tem uma missão de resgate eficaz, capaz de tirar essa pessoa do fogo. Por isso, irmãos, evangelização é um ato de misericórdia e é um ato de urgência. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Terceiro, olha ainda o verso de número 23. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui é o cuidado para você não se queimar ao tirar as pessoas do fogo. Preste atenção no alerta que a Bíblia está fazendo. Você deve ir lá no antro do pecado para tirar uma pessoa? Deve. Tem algumas pessoas que vão aqui no, como é que chama? Cracolândia. Ok. Mas não pense que você é assim tão forte não, viu? Vá com cautela, vá com temor, vá com cuidado. Porque você é frágil. Você é vulnerável. Você está sujeito a ser contaminado por alguma coisa que pode atrair seu coração e você depois não conseguir sair. Não é que a Bíblia está me dizendo para não ir, tirar aquele que está lá, no fogo, na encruzilhada da dúvida, mergulhado no caudal mais terrível do pecado. O que a Bíblia me alerta é o seguinte, eu acho que o pastor Arival, se eu entendi bem, eu cheguei no final do sermão dele, estava mostrando isso, você precisa de ser revestido com um poder, para você não entrar nesse perigo. Não vá de cara limpa, não vá na força do braço, não vá sem a armadura de Deus, não vá sem a proteção do Altíssimo, porque você pode correr gravíssimos riscos de ser contaminado por esse perigo. E eu termino com os versos 24 e 25, que depois que ele dá a orientação de você se edificar sua vida cristã, de você comprometer-se com a evangelização, agora finalmente Judas diz, comprometa-se com Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeço. Pode ler o verso 24 comigo? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Eu acho isso maravilhoso,
Porque note o versículo 23 dizendo: sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas ele não diz para você ser medroso, ou covarde, ou omisso. Porque no verso 24 ele diz que existe alguém que é poderoso para fazer o quê? Guardar de tropeço. Quem é que tropeça? Nós estamos sujeitos a tropeço. Você e eu. Nós ainda não fomos glorificados. Nós ainda moramos num corpo frágil. O pecado ainda está em nós. Vamos recordar aquela famosa frase, aquela trilogia. Na justificação, você foi salvo da condenação do pecado. Na santificação, você está sendo salvo do poder do pecado. Só na glorificação, você será salvo da presença do pecado. Enquanto não formos glorificados, nós estamos sujeitos a tropeços. Eu não posso caminhar confiado em mim mesmo, dizendo, eu sou forte o suficiente para não tropeçar. Eu não sou forte. A não ser que Jesus me guarde, eu vou tropeçar. Eu preciso depender dele. Segunda coisa, ele é poderoso não só para nos guardar de tropeço, mas mais uma coisa, também ele é poderoso para nos levar à glória. Versículo 24, parte B, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, bendito seja o Senhor, porque ele é poderoso para completar a obra que começou a fazer em nós. Pode ter certeza disso. O final da nossa linha é sermos apresentados imaculados, com exultação na presença de Deus, para desfrutarmos da glória eterna. Finalmente, o texto termina, não agora descrevendo o perigo e a corrupção dos falsos mestres, mas mostrando a dignidade daquele que deve ser exaltado para sempre. Vamos ler todos juntos o verso 25 para encerrar? Vamos lá? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que doxologia belíssima de exaltação ao Deus da nossa vida. Nele nos refugiamos, nele nos deleitamos, ele é a razão da nossa vida. Amém.